Graça e paz a todos os irmãos. Eu quero saudar a todos os irmãos. Hoje para nós é um dia triste, porque a dona Ana nos deixou. Mas ao mesmo tempo queremos saudar todos os irmãos e dizer que ela está junto com Deus no céu, agradecendo as bênçãos que Deus lhe concedeu durante os anos de vida que teve. Nós oramos pela família do Noel, da Geni, da Lourdes, e pedimos que o Senhor console a todos e a todas, né? Vamos orar nesse instante e buscar a presença de Deus nessa hora. Senhor nosso Deus, nossa gratidão a Ti pela vida da dona Ana, mas também, ó Deus, pedindo o consolo que vem dos céus. Tu és um Pai amoroso e pode nos ajudar nesse momento. Nós nos lembramos, ó Deus, dos nossos irmãos, do Carlos, da Nice, do seu Manolo, da dona Lida, da Mônica, Senhor. Nos lembramos também dos familiares que têm sofrido, a dona Nadeja, a dona Zenaide. E agora, Senhor, que a tua serva está na tua presença, nós te louvamos pela vida dela, pelo exemplo dela, pelo amor que ela nos mostrou e demonstrou também por ti. Nós pedimos nessa hora que o Senhor nos console e nos dê a tua palavra que é tão bem-vinda. Obrigado pelo culto que tivemos hoje à tarde, e que ele seja, ó Deus, abençoador na vida de muitos. Que a vida da dona Ana, mesmo agora partindo, ela possa pregar também a todos aqueles que estavam naquele culto hoje à tarde. É a nossa oração, agradecidos por esse momento que é ímpar, Senhor. Nos lembramos da dona Neuza, do seu Altair, da dona Cida e de todos os demais, ó Deus, a Mara, e pedimos que o Senhor cuide também do nosso país e dos enfermos que estão sofrendo. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como hoje foi um dia atípico, eu preparei algumas coisas aqui, o estudo. Eu até pedi para o reverendo Ismael fazer a mensagem, mas a gente não conseguiu. Eu vou colocar ela amanhã, se Deus permitir. Tá? Então, saudamos a todos e a todas. Eu quero orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ajude, né? Nesse momento tão estranho, difícil, mas que a gente possa estar buscando o Senhor e andando nos seus caminhos, né? Como Ele tem nos mostrado sempre. Então eu quero orar nesse instante mais uma vez e pedindo a todos e a todas que possam estar na presença do nosso Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos e te louvamos pela vida, te louvamos também porque o Senhor tem guardado o teu povo, mesmo, ó Deus, quando alguns se vão, nós sabemos que é a tua vontade. Nós oramos, ó Deus, pela vida, pela mente, pelo coração dos nossos irmãos. Dá, ó Deus, a tua graça, dá, ó Deus, o teu amor e ajuda-nos para que nós possamos fazer a tua vontade. Obrigado por esta hora. Fala ao teu povo, Senhor, através da tua santa e bendita palavra. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar hoje um texto da palavra de Deus para os irmãos e quero também externar aí mais uma vez nossa tristeza, né? Nossa forma de, pelo menos, estar com os nossos irmãos e sabendo de que eles estão sofrendo e passando por momentos
muito difíceis nesta hora. Que a paz de Cristo, o amor de Deus esteja aí dominando e transformando a vida de muitos irmãos que estão passando por esse momento tão difícil, né? Então, eu quero ler para os irmãos aqui e trazer uma palavra. Hoje eu não vou colocar nada de PowerPoint aí, mas eu quero trazer uma palavra de Deus que está no nosso estudo, que gostaria de convidar você para você abrir a sua Bíblia em Zacarias, capítulo de número 1. Zacarias, capítulo de número 1. Zacarias, capítulo de número 1. Nós vamos ver 3 visões consoladoras para Israel. 3 visões consoladoras para Israel. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Ido, filho de Berequias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado? Faz já 70 anos. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os olhos e vi. Só um minuto. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Meus amados irmãos, nós reconhecemos que esse é um texto difícil e que ele merece alguma consideração para nós, principalmente
porque ele trata dos cavalos, os 4 cavalos, que também aparecem no Apocalipse, e também tratam a respeito também de chifres e ferreiros. São 3 símbolos que nós temos aqui, e nós não podemos entender que isso seja algo literal, mas seja algo simbólico. E nesse sentido, meus irmãos, eu quero destacar que muitas pessoas, ao lerem determinadas profecias, elas são confundidas e elas se perdem no todo da profecia. Nós precisamos interpretar todas as profecias do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E nesse sentido, aqui, a profecia que está em voga aqui, é a maior, é a profecia, a primeira visão que Zacarias, que era um profeta depois do exílio de Israel, estava tendo de Deus para o próprio Israel, como Jerusalém, como uma totalidade daqueles que são salvos por Deus. O que é interessante nesta visão é que são 4 cavaleiros ou cavalos que estavam ali com os seus respectivos cavaleiros. Na visão de Apocalipse, nós temos o primeiro cavalo, é um cavalo branco, depois vem um cavalo vermelho, depois vem o cavalo preto e depois vem o cavalo amarelo ou baio. Algumas pessoas interpretam isso como etapas, mas eu compreendo à luz de Apocalipse e à luz das Escrituras, que geralmente essas ideias, elas estão sempre trabalhando juntas. Por exemplo, no Apocalipse, o cavalo branco saiu vencendo para vencer. O único que vence para vencer é Jesus. E sempre que está associado ao branco, está aí a ideia de que Cristo é aquele Cristo vitorioso que vai vencendo todas as batalhas. Logo em seguida vem o cavalo vermelho, que é chamado o cavalo da perseguição. E aqui primeiro ele vê o cavalo da perseguição. É interessante isto porque na visão de Zacarias nós temos uma noção de que quando ele está perguntando ao anjo, o anjo lhe responde que cessou a tranquilidade na terra e agora está vendo aquilo que está acontecendo com o povo. E o primeiro que ele vê é o vermelho. Talvez isto possa simbolizar que aonde o cristianismo passa, com a paz de Cristo, gera revoltas dos inimigos de Cristo. E isso nós vemos na história toda sempre acontecendo. Mas também o cavalo preto, que é um cavalo que o cavaleiro tem uma balança nas mãos, que é justamente o símbolo da balança comercial, da fome e da tristeza. E nós estamos vivendo momentos difíceis em que parece que toda a terra está sofrendo por causa também da balança comercial. Isso sempre existiu, mas nós devemos de ter assim um certo cuidado na interpretação exata, porque isso aqui são símbolos de tempos, símbolos de etapas, símbolos daquilo que Deus estava fazendo naqueles dias. Então, ao olharmos para isto, nós podemos pensar como que o próprio Deus estabelece estas questões. Então, eu quero destacar aqui para os amados irmãos que o Zacarias pergunta, né? O anjo diz assim no verso 12: Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Então, como Zacarias está no período de término dos 70 anos, nós podemos interpretar dizendo que ele estava vendo ali naquele finalzinho ainda sobre a opressão de Dario, opressão daqueles que eram inimigos de Israel,
quando nós nos deparamos aqui, até quando? Sempre o período de dor e de tristeza tem um período que acontece e depois nós temos o consolo. A nossa vida é assim. Todos nós temos momentos de tribulação e depois vem a bonança. E um dia virá a bonança final, que é justamente o descanso eterno de todos os santos. Nesse sentido, é que nós podemos visualizar aqui o texto de Zacarias como um consolo para toda Jerusalém, dizendo assim que está findando o tempo mau. Mas nós sabemos que depois deste império persa que reinou, veio o império grego e depois veio o império romano. E nós estamos debaixo do poderio de Babilônia até hoje. Babilônia tem reinado soberba, bebendo sangue daqueles que são os santos de Deus, mas ao mesmo tempo nós podemos notar que a palavra de Deus nos mostra que Deus tem um consolo. O texto diz assim no verso 13: respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Isso significa que a mensagem de Deus sempre é para trazer para nós o consolo, palavras boas, palavras de esperança, palavras de amor da parte do próprio Deus. Ou seja, existem momentos de tribulação, existem momentos que estamos longe de Deus, existem momentos em que Deus se aproxima de nós. E todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, é como se Deus estivesse dizendo para todos nós: eis-me aqui, eu estou aqui, confia em mim. E nesse sentido, meus amados irmãos, o texto, verso 15, diz assim: e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que quando nós estamos diante dessa perspectiva, nós podemos dizer assim: o que desagrada a Deus? É a nossa autoconfiança. É a gente achar que não precisa de Deus, é a gente achar que pode viver sem nada. É isso que ele está dizendo aqui. O próprio Deus está respondendo para o anjo, dizendo assim: eu ando indignado contra as nações, porque as nações são autoconfiantes. E nós sabemos muito bem disso, da autoconfiança que o Brasil tem em si mesmo. E as nações aí, e aquelas nações que são mais ricas, dizendo assim: não, nós não precisamos de nada, nós somos autossuficientes. Essa arrogância vai cair por terra. E todos aqueles que querem ser de Deus têm que abaixar a cabeça e reconhecer que Deus é o Senhor. E aqui parece que isso é bem verdade no texto bíblico. E aí o texto diz assim: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Deus sempre cuida do seu povo com misericórdia. Nós nunca podemos pensar que Deus é mau, e que Deus não nos ama, e que Deus não nos quer, que Deus está repelindo pessoas. Não, Deus está indignado contra os autoconfiantes. Se você é alguém que confia no Senhor, a misericórdia lhe assistirá. Ela lhe ajudará a compreender as coisas, a compreender os problemas que nós estamos passando. Mas o texto ainda diz assim, que a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. E neste versículo, para mim, tem três coisas fundamentais. Primeiro, para Deus estender a sua mão e nos ajudar, Ele precisa também nos mostrar o seu amor, a sua misericórdia. E é justamente isso que o texto está nos mostrando. Deus vai dar misericórdia, mas Ele vai estabelecer a sua casa. A casa de Deus é o templo dele, e nós vimos já em Ageu e tanto em Zacarias,
que eles eram aqueles que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, e não só os muros, mas o templo do Senhor, a habitação de Deus ali no meio de Israel. Hoje nós temos a habitação de Deus dentro do nosso coração. Se você crê no Evangelho, o Espírito do Senhor habita dentro de você. E Ele é poderoso para nos transformar e nos ajudar. E aqui parece que nós temos a terceira coisa. Deus havia dito que haveria de levantar a sua casa. Jesus é a casa de Deus no meio de Israel. É verdade que muitos o rejeitaram, mas muitos o abraçaram. Muitos creram no Evangelho. E é nesse sentido que o texto parece que se refere, demonstrando para nós aqui que diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. A palavra cordel, ela é uma espécie de prumo. Ela aparece também em Apocalipse capítulo 11, onde não era para estender o prumo ou o cordel, mas era para medir somente Jerusalém. E isso provavelmente pode ser um símbolo de que todos aqueles que são de Deus não estão debaixo das devastações e dos perigos que virão no juízo de Deus. Eles estão protegidos, porque eles estão na casa do Senhor, ou eles são a casa do Senhor. Agora, terminando a nossa breve mensagem, o verso 17 diz assim: clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. Um dia Deus vai ainda levantar o seu povo, e as cidades que são dele vão transbordar de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá sempre Jerusalém. Nós devemos de lembrar que Deus, quando Ele escolhe, Ele determina e Ele faz o que lhe apraz. Nós devemos de ser tementes a Deus, arrependidos, com fé, e sempre voltar para o Senhor. E aqui o texto nos mostra a segunda visão, e também aí eu quero destacar para vocês. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. A ideia de chifre em Daniel, e parece que na literatura profética, é poder. O poder de um touro está no seu chifre. O poder do altar está no chifre, que é a ponta do altar. E aqui a ideia de chifre, ela tem uma ideia de poder, de força. E ele viu 4 poderes. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, são os poderes que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei, que vêm fazer estes? Ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Meus irmãos, esta visão é uma visão estranha, mas é uma visão que Deus sempre limita o mal. Nós estamos passando por um momento difícil, mas isso vai ter um fim. Tenhamos esperança. Deus pode levantar um ferreiro para deter este poder. Deus pode levantar quem Ele quer. O que nós não sabemos ao certo é quem são esses ferreiros. Mas a gente pode pensar como alguns de maneira geral, não particular, que Deus está detendo o mal com a sua mão. Ele levanta homens e mulheres para pregarem. Ele fala em tempo e fora de tempo, em todas as dores e angústias dos homens. Por isso, Deus está falando conosco, Ele está detendo o mal. E eu quero apenas terminar aqui para os irmãos essas 2 visões que eu reparti em 3, porque parece os chifres e os ferreiros.
dizendo o seguinte: como que está o seu coração? Você está buscando a Deus? Você está andando com Deus? Você está levando Deus a sério? Nós sabemos que os cavalos estão percorrendo a terra e Deus está vendo que tem um monte de gente autoconfiante. Confia no Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz assim em Provérbios: não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. Confia em Deus e o mais Ele fará. Eu quero orar, minha mensagem é um pouco mais curta hoje, que nós chegamos há pouco tempo lá de Araçoiaba, e mais uma vez nós externamos o nosso amor para todos aqueles e todas aquelas que precisam do Senhor. Oremos. Pai, tira de nós a soberba, a autoconfiança, para que nós possamos viver o tempo da tua paz. O Senhor Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo não pode trazer paz sobre nós, Senhor, mas o Senhor pode. Tira de nós a arrogância, a soberba, e coloca de nós um coração confiante. Também peço a Deus que o Senhor detenha os poderes que estão atuando na terra. Detém, Senhor, pela tua mão, como o Senhor mostrou através dos ferreiros, que podem abater todos os chifres que se levantam contra o teu povo. Cuida do teu povo, Senhor, é a nossa oração e prece, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida e te dê a graça e a paz que todo aquele que crê no Senhor tem. Amém. Fiquem com Deus e cuidem-se na graça de Cristo. Amém.